Boa tarde aos ouvintes da Rádio Vale 99.1 FM. É com imensa satisfação que ocupamos este espaço com o Vale Compartilhar. Meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas das pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Hoje vamos bater um papo com o seu Adão Steindorf, da Autopeças Mecânicas em Steindorf. O grande mecânico da cidade, mecânico daqueles de carros ainda antigos, né, seu Adão? Como é que está o senhor? Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, ouvintes. Estou bem. E como tu perguntou, assim como tu falou, mecânico antigo, hoje mecânico antigo não existe mais, porque os carros antigos também se terminaram. O senhor é mecânico de profissão, é isso? Profissão mecânico. Mas eu sou assim, ó. Então vamos começar do começo, né? Exato. O senhor é natural de Cachoeira? Não, eu sou filho natural de Caçapava. Opa! Mas tem uma história esse nascimento. Eu só nasci em Caçapava. Com 1 mês de idade, meus pais vieram embora e, consequentemente, me trouxeram para Cachoeira. Vim de lá na época da enchente de 1941. Nossa! Passaram comigo, né, por cima da enchente de barco, aí na localidade de Ferreira, onde eu fui morar por muito tempo até me tornar guri, porque na época era nenê, né? Sim. Como é que foi a infância? Conta para nós. A sua infância foi ali na Ferreira? A minha infância foi na Ferreira, né? Eu comecei na Ferreira, meu pai é ferreiro, mas eu não trabalhei na ferraria. Eu, como era assim, o primeiro filho, eu sou o mais velho da família. E o meu pai e a minha mãe trabalhavam, a mãe cozinhava para a família, no caso, para ela e o marido, e cozinhava para os funcionários da empresa. Tinha uma empresa ali que era Reinoldo Ribner, na Ferreira, e esse Reinoldo tinha uma empresa de arroz. Né? Daqui a pouco tem que explicar, porque empresa é tudo, né? Sim, só que é empresa de arroz. E aí tinha os funcionários que trabalhavam na lavoura e que almoçavam no meio-dia. Então a mãe fazia a comida para esses funcionários. Aí então eu morava mais com a minha avó, que também morava na Ferreira, do que mesmo com o pai e a mãe. Enquanto era pequenininho, nenê, ficou lá. Aí depois, quando eu era maiorzinho um pouco, já fui morar com a avó, não permanente, mas vinha quase todos os dias, ficava uma semana, ia embora outra semana, e assim. Deixa eu lhe perguntar, mas o senhor foi o primeiro filho, e depois teve mais? Sim, mais 9. Nossa! 9 vivos, um falecido. Né? Quer dizer, teve mais 9, 10 comigo. Né? E um faleceu quando novinho, seria 11 se tivesse se criado. E tudo ali na Ferreira ou depois vieram mais perto da cidade? Na Ferreira eu morei com o pai e a mãe, naturalmente, como eu falei, com a avó, isso até uma certa idade. Depois o pai já foi trabalhar em outra lavoura. Meu pai é ferreiro de profissão. Tá? E ele trabalhava sempre nas lavouras para fazer ferramenta, fazer navalha de arado, machado, facão, essas coisas, o pai fazia. Então, ele, de vez em quando, não estava bom nessa empresa, ele ia para outra, oferecia mais. E acabou que depois, quando eu já tinha uns 8 anos, ele foi morar numa fazenda que tinha atrás do campo da aviação, que era de seu Carlos Parentes. E essa pessoa lá, então o pai era capataz, não seria mesmo capataz, mas cuidava da lavoura, cuidava do mato de eucalipto, que a recém tinha sido plantado, e aí tinha que cuidar da formiga para não matar as mudas. Né? Então o pai fazia isso, foi trabalhar com o seu Carlos Parentes. Depois o pai foi para a cidade, consequentemente nós fomos juntos. Ele foi morar na vila, na época Vila Cavalheiro, e trabalhar no Kerber, na fábrica na metalúrgica Kerber, que fabricava bomba para puxar arroz para a água para a lavoura. Né? Mas nessa idade... água para a lavoura de arroz.
O senhor falou que ali com uns 8 anos, ali o senhor já frequentava a escola, e depois quando o senhor veio aqui para a cidade... Ainda não frequentava a escola. Eu fui frequentar a escola nessa hora em que nós viemos para a cidade. Aqui na cidade já. Já aqui na cidade. Sim, aí eu fui estudar no Antônio Vicente. E hoje é ginásio, não sei se tem primário, essas coisas. No meu tempo era primário, né? Sim. Primário, até o 5º ano primário. Depois entrava na admissão ao ginásio. Mas eu cheguei no Colégio Antônio Vicente sem saber nada. Naturalmente que eu tinha que chegar sem saber nada. Mas aí, então, o pai me tirou do colégio e me botou numa professora particular, que era a dona Amanda Campos. Morava, uma que era viúva, Amanda Campos, e uma solteirona, dona Miguelina. Moravam junto, na mesma casa. Lógico, se é junto, é na mesma casa. E eu fui ser mandalete dela. Para buscar as vendas daquela casa. Elas faziam comida para fora, né? Depois eu ia levar as vendas. Quando a roupa estava lavada, eu ia levar a trouxa de roupa. E aí ela ficava ajudando na cozinha e a Miguelina fazendo as coisas, e ela ajudando na cozinha. E ela mandava eu ler um livro. Ensinou primeiro o beabá, né, o ABCD, né, o ABC no caso, né? Então, aprendi a ler com ela e fazer algumas contas. A tabuada, que hoje ninguém pede tabuada, né? E depois, quando eu já sabia ler e sabia escrever em algumas contas, aí eu fui estudar no João Neves. No tempo era a Escola Normal João Neves da Fontoura. Mas aí já com que idade, seu Adão? Aí já com uns 9 anos. Certo. 8 para 9 anos. Mas aí eu já entrei no 2º ano. Eu já sabia escrever, sabia ler, fazer alguma conta. Então eu já entrei no 2º ano. E aí fiquei no João Neves até o 4º ano primário. E aí o pai se mudou de lá, debaixo da Cavalheiro, aqui para o alto, para a rua que hoje é Barão do Viamão. Naquela época não sei que nome era. Aí fui estudar no Senai. Aí eu entrei no Senai com 10 anos, quase 11 anos. Aí eu entrei no Senai. Eu até acho que já tinha 11 anos. Mas aí estudei no Senai, fiquei 3 semestres no CP, curso de preparação, era o nome, CP, curso de preparação. Para depois passar para o curso de aprendizagem de ofício, que aí era CPO. Aí fiquei no Senai, fiquei 3 anos no Senai. Foi lá que eu comecei a minha vida profissional. Pois é, justamente. Aí, nessa idade, uns 13, 14 anos, aí o senhor começou com 11, 12 anos, 12 anos e meio, por aí eu passei para o curso de aprendizagem de ofício, CPO, né? Aí fui, mas dali, aí eu embalei. Aí eu comecei a entender a coisa e embalei. Sim, aí no Senai na época tinha tornearia, ajustagem, que era uma coisa assim, por exemplo, o motor tem um problema lá. Então tu vai ter que pegar esse motor e ajustar ele. Aí tu vai tirar, desmanchar o motor, vai limar, vai lixar para acertar ele, para fazer a ajustagem. A palavra é essa mesmo, ajustar. E quando eu saí formado do Senai, em 1957, eu fui trabalhar no Pelze. Teodoro Pelze, que hoje não existe mais, né? Mas uma firma muito boa, uma firma de muito futuro, e eu não sei até como é que uma firma dessa desaparece do mercado. Porque tu conhece Virabrequim, sabe o que é Virabrequim? Virabrequim, como daqui, aquela mesa lá, isso aqui tem 4, 5 metros, vinha dos portos do Brasil e do exterior para ser retificado no Pelze, né? E lá eu aprendi a medir, já no Senai eu aprendi a conhecer desenho, cálculo, fazer desenho, cálculo, medida com paquímetro e micrômetro, e no meu tempo era calibre, não era paquímetro, depois mudaram o apelido,
o calibre passou a ser Paqui. O micrômetro conhecia desenho, né, desenho técnico, então eu tive uma facilidade, assim, porque eu aprendi uma coisa que ajudava bastante. Então, eu fui trabalhar na indústria, no caso do Piazza, e lá eu aperfeiçoei, porque lá tu vai trabalhar com precisão e também com uma coisa que não é precisa. Tu vai ter que achar uma solução para a coisa. Não é fabricar assim, faz todos os dias a mesma coisa. Lá não. Lá tu fazia uma coisa um dia, no outro era outra, e no outro era outra coisa. Quer dizer, variava as peças que tu ia fazer, né? Sim. Então, aí a gente pegava um conhecimento. No Piazza eu comecei como ajustador, ajustando rótula de patrola. Comecei assim. Depois fui trabalhar como fazer ferramentas, serralheiro, coisa assim. Depois fui trabalhar no torno. Depois fui trabalhar na retificadora. E lá, na época do Piazza, naquela época nós fazíamos bronzina de mancal, de biela, e até anel de pistão fazia para esse motor de navio lá. Então eu peguei um conhecimento. Quando eu fui servir, eu dei baixa. Quando eu fui servir, eu saí do Piazza para o quartel. Quando eu dei baixa, eu fui dar baixa, tinha um tenente, Schirber, e quando eu fui dar baixa, eu passei no corpo da guarda e ele estava de oficial de dia. Ele disse: tu vai dar baixa, C27? Vou. Então tu faz o seguinte, quando tu der baixa, tu vai lá no Maineri e te apresenta para o Darola e para o Oscar. Foi o que eu fiz. Aí quando eu dei baixa mesmo, fui lá, me apresentei, e eles disseram: não, segunda-feira tu vem trabalhar. Não, eu vou vir trabalhar só tal dia. Fiquei uns 10 dias fora do quartel e nem trabalhando. Aí comecei a trabalhar. Trabalhei no Maineri por 10 anos e 15 dias. Fiz 4 cursos de mecânica lá no Maineri. Quando eu entrei no Maineri, 3 meses depois, os funcionários foram para pedir aumento. Se reuniram e vamos pedir aumento. E me convidaram para ir. E eu não quis ir. Não queria de jeito nenhum. Se eu cheguei agora, o que eu vou pedir aumento? Aí eu fui, mas fiquei lá meio retraído. Não sei se me deram aumento ou se não me deram. Eu com 6 meses de oficina, não sendo mecânico, só com o conhecimento que eu tinha e os catálogos da Volkswagen, que era em espanhol na época, com esse conhecimento que eu tinha, olhando os catálogos, conhecendo desenho, sabendo medir e fazer cálculo, com 6 meses eu fazia a mesma coisa ou mais que funcionário de 30 anos. Funcionário de 30 anos, eu fazia a mesma coisa que ele. E aí passou-se o tempo, e bom, agora eu vou pedir aumento. Aí fui pedir aumento. Ah, mas eu não posso te dar aumento. Não, mas nós temos que achar um jeito, eu estou ganhando pouco. Tá. Passou, me deram aumento, tá? Passou um tempo, lá 3 anos depois, pedi aumento de novo. Não, mas tu já ganha igual os outros. Não, mas o que eu vou fazer? Eu faço. Tá. Me deram aumento. Na 3ª vez que eu fui pedir aumento, o falecido Oscar disse assim: Adão, nós vamos conversar hoje assim. Eu vou te dar aumento. Ele disse assim: isso aqui não é casamento que não tem divórcio, nós vamos ter que se acertar. E aí, quando foi para a 4ª vez, a 3ª vez, aí fizemos um acordo e eu saí. E fui trabalhar por conta. Aí começou assim. Mas eu fui trabalhar por conta com mais 2 sócios. Era eu, meu irmão e o Dirceu, que era torneiro. Então nós botamos oficina mecânica, que era eu, e metalúrgica, que era o meu irmão. E junto com a metalúrgica, a tornearia, que era o Dirceu. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos. Retornamos aqui na Rádio Vale 99.1, o espaço Vale Compartilhar, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas das pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Hoje estamos batendo um papo com o seu Adão Steindorf. Seu Adão,
A partir desse momento em que o senhor se estabelece por conta própria, com outros sócios, como é que foi, quais foram as dificuldades nesse início? Olha, sinceramente, eu não sei assim como é que eu vou dizer dificuldade, porque eu acho que até nem teve dificuldade. Porque se tu te propõe a trabalhar e tu sabe que está começando, tu tem que saber o que vai fazer. O Valmor, meu irmão, que era um dos sócios, era profissional na parte dele. O Dirceu na dele e eu na minha. Nós fomos trabalhar em conjunto assim, e no primeiro ano de trabalho nós já tivemos um lucro que paguemos imposto de renda. Isso não existe em história de firma que está começando a pagar imposto de renda, porque as despesas são muito grandes, né? Então, acho que na lógica assim, nós tivemos trabalho, mas dificuldade não. Acho que dificuldade assim de conseguir alguma coisa dentro do nosso plano, não tivemos dificuldade. E os desafios assim nesse começo, até para o pessoal que está nos escutando, né? Tem muita gente que tenta empreender hoje em dia. Quais foram os desafios? Como enfrentar esses desafios? Como o senhor enfrentou esses desafios? O desafio mesmo é trabalhar. O desafio é trabalhar. Tu te propõe a fazer uma coisa, mas a primeira coisa que tem que ter é saber fazer. Então não adianta tu querer fazer e não saber. Se tu não sabe, tu não consegue fazer. Tu vai fazer, se fazer, vai fazer mal feito. Então o desafio é assim, trabalhar. No nosso começo lá, nós trabalhava assim 14 horas por dia, direto. Nós abria às 7 da manhã, ia ao meio-dia, a 1h, 1h30 nós estávamos de volta e só saía 9, 10 horas da noite. Baixar a cabeça e trabalhar. Então esse é o desafio, trabalhar. Essas experiências que a gente vai tendo ao longo da vida... As experiências é a vida que durante os acontecimentos é que vai surgindo a experiência. Assim, ó, a experiência tu tem que primeiro saber o que tu vai fazer. Tá? Aí tu começa a fazer, não deu certo, aí tu tem que mudar. Não é aquilo que tu disse que tu achou que era. Então isso é uma dificuldade que a pessoa tem quando vai começar alguma coisa. As experiências vêm com o andar dos acontecimentos, com os problemas que te surgem. Mas eu soldei isso aqui e quebrou. Mas quebrou por quê? Então isso aqui não pode ser soldado desse jeito. Isso é uma experiência. Sim. Tá? Então isso aí tu vai mudar. E tu mudando e ficando bom, tu aprendeu. É essa experiência que tu vai levar para a vida. Enfim, é como tudo na vida. A experiência é a prática do trabalho, que vai se tornando experiência. E Cachoeira do Sul, aqui, seus pais escolheram Cachoeira, mas o senhor também escolheu permanecer em Cachoeira. Quais os potenciais que a região tem? Como o senhor vê quais as possibilidades que a região oferece? Então, no meu ramo até hoje, desde que eu comecei até hoje, as oportunidades vão surgindo. Vão surgindo assim, porque tu trabalha em conserto, em recuperação. Tá? Então, fundiu o motor, tu vai reformar o motor. Então, o teu nicho de trabalho é isso aí. A tua profissão faz com que, uma vez um cliente me disse, Adão, tu nunca vai ficar sem serviço, porque sempre vai ter carro estragado e sempre vai ter carro para arrumar. Então tu não vai ter dificuldade, vai ser tempo de trabalho, tu sempre vai ter condições de ganhar. Mas porque as experiências, que a dificuldade de mercado, essas coisas não existia. Eu passei já por 3 momentos difíceis. O primeiro momento que eu enfrentei ainda era funcionário do Mineriport. Lá por 60. Em 64 deu a Revolução, a famosa Revolução. Aí o mercado caiu quase a zero. Né?
vamos dizer assim, o mercado estava 100%, ficou em 20%. Tá? A dificuldade agora há pouco tempo da pandemia. A pandemia foi uma das partes da dificuldade. Contato com o cliente não podia entrar na empresa sem máscara. Isso também foi um desafio, não foi fácil de vencer, porque tinha cliente que não gostava de usar máscara. Nós não podíamos atender o cliente, né? Então era um desafio também. Quais conselhos o senhor daria para o seu eu jovem, para o senhor quando estava jovem, se o senhor pudesse, né? Para aquele jovem também que está iniciando a vida? Como é que... O jovem de hoje... E o senhor, assim, se o senhor pudesse voltar no tempo, se encontrar, né? O que o senhor diria para o seu passado? Se eu fosse voltar no tempo, faria todas as coisas que eu fiz. Até algumas erradas. Até os erros. Inclusive os erros. Inclusive os erros. Inclusive os erros. Porque às vezes tu erra, mas tu não erra porque quer. Quando tu erra porque quer uma coisa. Mas o erro te dá experiência. O erro te faz amadurecer. Então, o erro também é uma experiência de vida. Tá? Então, eu faria tudo as mesmas coisas. Mas se eu for dar um conselho para um jovem que hoje está iniciando, que tem 15 anos, em 15 anos ele nem pode receber conselho ainda, porque ele não pode trabalhar, é proibido trabalhar. Eu trabalhei desde os 11 anos e não tenho arrependimento nenhum. Então, um jovem que hoje está com 16 anos, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que saber o que ele quer ser. Assim, então, ele vai ter que primeiro estudar. Ele tem que se dedicar para aprender. Então, estudar para ele. Esse estudo preliminar serve para tudo. Para ser engenheiro, para ser mecânico, para ser doutor, para qualquer coisa. Então, primeiro ele tem que estudar. Depois que ele estudar, e ele tiver formado, vamos dizer assim, no primeiro grau, ele tem que saber que profissão ele vai querer. Então, aí ele vai ter que se direcionar. Ele quer ser mecânico, vai arrumar um serviço na oficina e chegar lá e não dizer que sabe. Ele tem que dizer, eu quero aprender, para que a pessoa tenha a vontade de ensinar ele. Porque quando tu quer aprender, o profissional que vai te ensinar tem vontade, quer te ensinar. Mas quando tu fica te escorando, fazendo corpo mole, tu está lá só e tem que ter a obrigação de aprender, porque o pai disse, a mãe disse, aí não vai. Porque quando quer aprender, o profissional que está ensinando gosta, e o que está aprendendo se envolve muito mais. Tem que primeiro aprender as coisas, a se alfabetizar e conhecer as coisas, como é que a gente vai dizer assim? O ensino preliminar, e depois partir para... Algo mais especializado. Isso. Eu gostaria de lhe agradecer, seu Adão, por compartilhar com a gente essa experiência, né? Não sei se o senhor gostaria de dizer algumas palavras para finalizar. Não sei, porque teria tanta coisa mais para falar, né? Mas a minha palavra final é assim, ó, obrigado pela oportunidade, a ti, Jefferson, e aos ouvintes também. Uma outra oportunidade, nós voltamos a conversar e contar histórias da minha vida. Retornaremos, sim, com certeza. Muito obrigado, seu Adão. Assim encerramos esta conversa no Vale Compartilhar, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas de pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Tenham todos uma boa semana e até a próxima quarta, das 13h30 às 14h, aqui na Rádio Vale 99.1 FM. Muito obrigado. Isso aí.